Cinema novo? Vai abrir algum cinema no bairro? Não, Beliscossauro, não. Cinema Novo foi um movimento de cinema, um movimento do cinema brasileiro nos anos 60, 70, por aí. Ha! 60 e 70? Ah, então devia ter uma sigla, não um nome de cinema novo. Devia se chamar CVPC. CVPC? O que significa? Cinema velho pra caramba! Vamos bater papo. Nelson Machado aqui e esse é o Papo com Machado. É aquele dia da semana, aquele momento em que a gente bate um papo, que a gente fala de um assunto qualquer que vocês puxam, que vocês escrevem, vocês dão uma sugestão, ou fazem uma provocação, ou fazem uma pergunta, ou critica, alguma coisa, um assunto qualquer que vocês levantem e a gente traz pra cá pra discutir um pouquinho, bater um papinho, ligeiro, rápido, certo? E não esquecendo que no final do nosso papo de hoje, como toda semana, nós temos a nossa dica de dublagem, que é uma dicasinha, né, um reforçozinho para quem está pensando em entrar no negócio, começar a dublar, né? Para quem está pensando em estar fazendo fã dublagem, por exemplo, e quer melhorar o desempenho, quer um detalhe a mais, ou gente que está só curiosa, quer saber como é que a coisa funciona, tanto faz. A dica tá aí para quem quiser. Hoje nós vamos bater papo com o Miguel SBR. Ele escreveu a respeito do papo do outro vídeo que a gente falou da censura, dos palavrões, etc. Ele comentou o seguinte: eu achei especialmente curiosa a tua explicação no ponto em que atribui a censura moral da ditadura a não chegada de palavrões à dublagem, pois isso me chega com estranheza. É bonito, né? A maneira como ele desenvolve, é irônica, mas bonita. Isso me chega com estranheza, dada a quantidade de baixarias no principal movimento cinematográfico do Brasil na época, o chamado Cinema Novo. Baixarias? Bom, vamos lá. Como que filmes de material tão burlesco e irreverente como os de Pedro de Andrade e Glauber Rocha, financiados pelo governo ainda por cima, pela Embrafilme, ficavam imunes a essa censura moral? Rapaz, tenho tanta coisa para dizer dessa tua mensagem, mas primeiro preciso informar uma coisa aqui. Informar que o Podchá, o nosso podcast, nosso bate-papo, é quinzenal, continua sendo quinzenal. Quarta sim, quarta não, tem um Podchá novo no canal. Venham assistir, tá? E temos participação de plateia no Podchá. Toda a gravação tem uma plateia. Depois eu vou explicar direitinho como é que funciona isso. No momento é só avisar para vocês não esquecerem do nosso Podchá e que esta semana vai ser com a Zódia Pereira. Não percam, tá bem legal o papo. Vamos seguir. Vou responder pro Miguel. Miguel, tem uma série de enganos nessa tua mensagem, ou então eu me expliquei mal, tá? Em algum momento eu me expliquei mal no outro vídeo, porque, olha só, você diz que eu atribuí a censura moral da ditadura à não chegada de palavrões na dublagem. Não disse isso, tá? Eu disse exatamente o contrário. Eu disse que antes do golpe militar já havia censura moral. Os palavrões já eram proibidos em todo o ambiente público, rádio, televisão, teatro, cinema, tudo era proibido antes do golpe de 64, certo? Depois, com a vinda do regime militar, essa censura foi reforçada, ela ficou mais forte. A censura reforçou bastante isso e acrescentou a censura social, a censura política, tá? Então, eu não disse que foi a ditadura que proibiu o palavrão. O palavrão já era proibido antes. Mas em seguida você fala que Pedro de Andrade e Glauber Rocha faziam filmes burlescos e irreverentes financiados pela Embrafilme. Rapaz, tem um monte de confusão aí. Pedro de Andrade é um dos nomes mais reverenciados do cinema novo.
Com trabalhos, por exemplo, o Padre e a Moça, baseado num poema do Drummond. Como assim burlesco, né? O Glauber, o Glauber que é o nome máximo, né, do cinema novo, o mais comentado, o mais falado. O Glauber, fora documentários e alguns curtas, ele fez 9 longas-metragens. 9. Só um teve apoio da Embrafilme. Só um. Os outros todos foram feitos ou com dinheiro particular, né, com apoio particular, ou com empréstimos bancários que ele fez. Não teve apoio de Embrafilme nenhum. Mesmo assim, o filme que ele teve o apoio da Embrafilme foi em 1980. Faltavam 5 anos para a ditadura acabar. Já estava no governo Figueiredo, que estava encaminhando para o final do regime militar, certo? O movimento Cinema Novo tinha diretores seríssimos, renomadíssimos. Eu vou lembrar alguns aqui para você: Nelson Pereira dos Santos, Humberto Mauro, Cacá Diegues, Rui Guerra, Arnaldo Jabor, Walter Hugo Cury e, claro, o Glauber Rocha, né? Você pode até não gostar dos filmes, pode achar que são chatos, que é um estilo ao qual não estamos habituados, que era uma coisa meio baseada no cinema francês, na Nouvelle Vague, né? Então tinha muita câmera parada, muito close, muito olhar perdido no espaço. Você pode não gostar do estilo, mas dizer que é burlesco e irreverente, essas duas palavras não se encaixam no cinema novo. O cinema novo era contestador, era denunciador, era político, polêmico e muitas vezes censurado. Agora a pergunta: por que os militares censuravam o palavrão na TV e não censuravam nesses filmes? É simples, a resposta disso é simples. A televisão era aberta. A televisão você ligava e tudo que estava nela entrava na sua casa. E junto com você estava sua mãe, seu pai, ou sua mulher, ou sua avó, ou seus filhos, crianças. Então, o que entrava por ali era controlado. O palavrão era proibido para a família brasileira. Na família brasileira, só quem dizia palavrão era o pai, dentro de casa, e as crianças na rua ou na escola. Na TV não podia. Como na TV não podia, e como nós dublávamos só coisas que iam para televisão, não existiam as outras mídias naquela época, os palavrões não entravam na dublagem. Eles eram proibidos. Ah, por falar em dublagem, não vamos esquecer de que no final desse vídeo tem dica de dublagem, tá? Fique esperto aí, acompanha aí que já estamos chegando lá. Voltando ao assunto, na TV não podia, mas no cinema ia quem queria. A pessoa pagava o ingresso para entrar, não havia o risco de a pessoa ouvir o que ela não queria ouvir, ela sabia o que estava indo assistir. Mas de qualquer forma havia censura sim, tá bom? Não era uma censura proibitiva, não era assim: proibido, esse filme tem um palavrão, não vai passar o filme no cinema não, para as pessoas não irem lá ouvir. Não, isso não acontecia. O filme passava, só que tinha uma censura classificatória, tá? O filme não era cortado, ele não era eliminado, mas ele só podia assistir, e o Cinema Novo todo foi assim, por exemplo. Os filmes do Cinema Novo entravam em cartaz como proibidos para menores de 18 anos. Alguns proibidos para menores de 21, tá? Antes de começar o filme, aparecia na tela, no cinema grande, gigante, aparecia na tela um documento como esse aí, ó, mostrando que ele tinha sido conferido pela censura federal. Tá legal? Então, há umas confusões aí, vamos tentar colocar elas nos seus devidos lugares, tá? E ó, isso aqui é um vídeo curto, é um vídeo semanal, de poucos minutos, não é um documentário, uma coisa extensa sobre o assunto, tá? As informações que eu dou aqui, elas são muito rápidas, o vídeo é curto, né? Existe muito mais sobre esse assunto para vocês pesquisarem, para vocês lerem a respeito, para vocês entenderem melhor o que era o cinema novo, por exemplo, se estiverem curiosos, e que não havia nada de burlesco nem de irreverente no cinema novo. Era um cinema político, um cinema forte, até um pouco pesado demais, na verdade. Tem um livro, o livro Glauber Rocha, do Humberto Pereira da Silva, é a biografia do Glauber Rocha e conta toda a história, não só a vida dele, mas tudo do cinema novo e a importância que esse cineasta teve e que ele não tinha nada de burlesco em nada do que ele fez. Se alguém tiver interessado no livro, o link para compra desse livro está aí na descrição do vídeo, tá? Tá aí embaixo.
Se não quiserem comprar o livro, tudo bem, não comprem o livro, mas pela internet afora há centenas de informações muito importantes sobre esses diretores dos quais eu falei, sobre dezenas de outros, havia muitos diretores muito sérios fazendo o cinema novo no Brasil, e a pesquisa está aí para vocês fazerem. Pesquisem. Vai ser bem interessante, o tema é legal. Antes de entrar na nossa dica, eu quero falar do Clube de Membros, tá? O Clube dos Membros é o clube onde vocês apoiam o canal, dão aquela força, dão aquele apoio mensal, facinho, pequenininho, baratinho, coisinha simples, mas que é uma grande força para nós, para a gente poder melhorar equipamento, para a gente poder ter mais gente, criar mais conteúdos para vocês, para o canal crescer, tá? E a gente oferece algumas vantagens. Por exemplo, tem o selinho que destaca o seu nome no meio de todos os nomes e facilita a gente achar para fazer respostas, para gravar respostas ou até para responder no Papo ao Vivo. Falando no Papo ao Vivo, as lives, às quintas-feiras, 8 da noite, toda quinta-feira tem live. A gente faz das 8 às 9, mas os membros ficam mais um pouco. A gente termina às 9 e segue com os membros do canal por mais um tempinho, batendo um papo exclusivo com eles. Além disso, membro do canal assiste ao Podchá um dia antes de todo mundo. O Podchá entra na quarta-feira, mas os membros do canal assistem na terça. E membros do canal, se quiserem, podem vir participar da plateia do Podchá. Pode vir acompanhar uma gravação do Podchá. Os que estiverem interessados, é só mandar um e-mail para contato@nelsonmachado.com.br dizendo que está interessado em vir e aí a gente combina. Beleza? Vamos à nossa dica. Na dica de hoje eu quero falar do uso dos sentidos. Nós temos, todo mundo sabe, né? 5 sentidos. Mas a gente usa na dublagem só 2. Ou a gente usa a visão e a audição. Paladar, tato e olfato não faz a menor diferença para você dublar um filme, né? Então, audição e visão. E hoje nós vamos falar da audição. Como é importante a audição para o trabalho de dublagem. É preciso treinar uma coisa que não é comum na gente. Uma audição seletiva, tá? Às vezes, a gente tem vários personagens falando na tela e você precisa ouvir o que o seu está falando no meio daquela confusão. Ouvir o que, como, as inflexões, todos os detalhes no meio de uma confusão danada. Então você tem que conseguir selecionar, fazer uma audição seletiva para ouvir o que vai dublar, até para se chegar àquela tal submissão que eu falei no outro vídeo, né? Fazer com detalhes o que está sendo feito. Precisa dessa audição seletiva. Como é que a gente vai reproduzir o que um ator fez no filme se a gente não ouvir com exatidão como ele fez, né? Para fazer a reprodução fiel. É necessário. Para isso, a gente tem que treinar essa audição seletiva. É para selecionar só o que importa, só aquela faixa do som todo que importa na hora de fazer o trabalho. Um bom exercício é assim. Você se coloca num lugar, um exercício que assim você vai fazer sem que ninguém nem perceba que você está fazendo, tá? É assim que é legal, para não parecer doido também no meio do povo. Ficar fazendo exercício no meio de todo mundo. Você vai se colocar num lugar onde tenha muita gente, onde tenha conversas, onde pessoas estão lá fazendo barulho, seja um bar, um restaurante, uma festa, uma plateia de show, não sei. Se coloca, você vai lá, está no meio do povo, aproveita que está ali no meio do povo e faz o seguinte, escolhe alguém que você resolve que vai ouvir. Se coloque numa distância razoável que dê para ouvir a voz, né? Você também muito longe não vai ouvir nada, não adianta. Se coloque numa distância razoável e sem olhar para a pessoa, tente ouvir só o que aquela pessoa está falando no meio daquela barulheira toda. No começo é complicado, mas com treino você vai conseguir. Você vai selecionar, aquela voz vai destacar no meio das outras vozes e você vai entender tudo o que ela está dizendo. Exercite isso, sem olhar. Claro que você vai fazer isso olhando para a pessoa, tem 2 problemas. O primeiro é que você vai ver a boca mexendo, vai acabar lendo os lábios, não ajudou em nada. Segundo, que a pessoa vai dizer, o que é que aquele camarada está me encarando? É doido? Está querendo briga? O que é? Não olhe, a pessoa está lá, você olhe para cá, só escute. Estamos treinando só audição, tá?
e fazendo uma audição seletiva. Uma audição seletiva treinada é uma ajuda enorme na hora de reproduzir com fidelidade qualquer coisa num filme. O ideal é que você esteja treinado o suficiente para que faça isso sem nem perceber que está fazendo, tá? Tem que acontecer de maneira automática na hora de fazer o trabalho. Como tudo na vida, só tem um caminho. Treinar, treinar, treinar e treinar. Beleza? Em próximas dicas a gente vai mostrando mais caminhos e mais jeitinhos e acrescentando mais coisas para chegar naquele sincronismo perfeito que a gente procura, tá? Nesse momento agora é aquela hora que você dá aquela curtida no vídeo, é aquela hora que você se inscreve, é aquela hora que você escreve um comentário. Se inscreva e escreva! E por enquanto eu fico por aqui. Beijaço pra vocês e até já já!